Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta. Nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Estamos aí na primeira semana do reunião de pauta. E antes aí de passarmos para o nosso programa, né? Comentar sobre o coronavírus, algo que a gente sempre comenta aqui no programa. Temos aí também notícias sobre a morte de um morador da Cidade de Deus. Outros comentários aí também sobre política, Bolsonaro, questão do Lula. Vou lembrar aí os companheiros e pedir, por gentileza, para os companheiros nos ajudarem a ajudar aqui o crescimento da COTV. Então você pode curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, isso ajuda na divulgação do nosso canal, e contribuir financeiramente. Nós somos uma TV independente, revolucionária, e nos mantemos aí a partir da contribuição dos militantes e dos simpatizantes. Então, você pode contribuir pelo chat, com o super chat, com o super sticker. Você pode tornar-se um membro do nosso canal e garantir aí mensalmente uma renda para a nossa TV, para que nós possamos aí sempre estar fazendo melhorias aqui no nosso canal. Bem, dados aí os recados, eu sou Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia, e já destacando o tema aí, nós vamos debater um pouquinho aqui o início da Universidade Marxista. Começou ontem à noite, a primeira aula, já com 1.000 inscritos, então o curso já começou sendo um sucesso, mas aí nós temos mais 15 aulas, então tem muita coisa para acontecer. Mas enfim, a gente vai comentar mais. Vou desejar um bom dia para a companheira Marília. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Causa Operária TV. É um prazer estar aqui de volta apresentando a reunião de pauta. Como a companheira Isa já falou, a gente iniciou a Universidade Marxista no dia de ontem, que foi a aula inaugural do nosso curso, e a gente já iniciou o curso aí com os 1.000 inscritos que a gente pretendia alcançar. E a tendência aí é que a gente acabe o curso aí com mais de 1.000 inscritos, com centenas de pessoas a mais, já ultrapassando a casa do milhar. Então, mostra que, de fato, a população é interessada em política, é interessada numa discussão aprofundada sobre os acontecimentos históricos e, principalmente, na polêmica aí que deve se desenvolver em relação à questão do stalinismo, deixando claro, né, para desfazer os mitos sobre esse suposto grande líder da esquerda, mostrando que, na verdade, não é bem assim. E o curso também ele vai ser muito aprofundado, fazendo toda uma análise aí sobre o século XX, mostrando todas as questões essenciais da luta política no século XX, inclusive concluindo aí com a questão da situação atual que a gente tem aí na política, por que a gente tem certas dificuldades na política, porque a situação é assim como é, e porque a situação é assim como é, exatamente isso deve ser entendido com uma análise aprofundada do século XX, que vai ser feita no curso sobre o stalinismo. Então, ainda dá tempo de se inscrever, a gente ainda está aí com as inscrições abertas, é só acessar universidademarxista.pco.org.br e se inscrever ali no curso. Não deixe de se inscrever, porque está sendo aí muito bom. Bem, vamos agora, dados os recados, né, vamos para as notícias. Exato. Bem, infelizmente as notícias sobre a pandemia, elas não são tão positivas quanto em relação ao nosso curso. Nós destacamos ainda as notícias, né? Comentamos sobre a pandemia porque ela existe, né? Apesar aí de os golpistas quererem fingir que não está nada acontecendo, fingir alguns dias, fazer uma demagogia aí com as fases, colocando fase vermelha apenas em alguns dias para dizer que fez alguma coisa e tal. Mas nós aqui no Brasil temos uma média móvel de 723 mortes.
nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 1.186 mortes. E vejam só, né? As manchetes nos jornais da imprensa golpista, agora eles estão colocando a média móvel como destaque, né? Então, nós tivemos mais de 1.000 mortes ontem. Só que eles colocaram que a média móvel é de 723 mortes, que é um número altíssimo, né? Mas é menor do que o número real. Então, eles vão aí disfarçando a situação. Novos contaminados, nós tivemos aí 57.447 confirmados no último dia. Bem, e com essas 1.000 mortes aí, mais de 1.000 mortes, nós oficialmente, né, porque tem já pesquisas aí que falam que nós já ultrapassamos 230 mil mortes, mas oficialmente nós estamos quase aí chegando às 200 mil mortes. Então, número exato, temos 197.777 óbitos causados aí pela Covid-19 desde o início da pandemia aqui no Brasil. E contaminados, né, desde o início, claro que números aí apresentados pela empresa golpista, nós temos 7.812.007 casos. Então, também estamos chegando aí oficialmente a quase 8 milhões de casos. Mas a situação é muito mais grave do que isso, tanto que, Marília, já passo para você comentar a questão de Manaus, né? Porque Manaus sempre foi um reflexo do que é o Brasil de verdade, né? No início, a gente noticiava, né, que Manaus foi a região onde os hospitais entraram em colapso, primeiramente, e agora a gente vê lá a situação continuar muito crítica, como eu disse, né, reflexo de todo o Brasil. Exatamente, eu acho que é importante a gente destacar a situação de Manaus, porque a gente vê que essa situação deve ser o reflexo, a fotografia da situação geral do Brasil, né? Primeiramente, o título da notícia já fala que o número de pessoas que morrem em casa, quer dizer, sem nenhum tipo de tratamento médico por coronavírus, dobra de número nesses últimos tempos, agora com a elevação dos números da pandemia. Isso daí leva em dezembro foram pelo menos 213 óbitos em domicílio aí, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e Serviços Públicos. Isso daí é levado pelo fato de que os leitos de UTI já estão superlotados em Manaus, com 94% de lotação, inclusive acarretando no fato de que pessoas com outras doenças que deveriam ser tratadas, aí, doenças graves, né, que deveriam ser tratadas pela UTI, também não têm condições de acessar o recurso nessa situação de pandemia. Eu acho que é importante destacar isso daí exatamente porque isso daí é uma situação nacional. A gente vê aí a situação da superlotação dos leitos se agravar em todos os locais. A gente chegou a noticiar aqui a superlotação dos leitos aqui em São Paulo também, e de fato essa questão ela é escondida aí pelos noticiários, pelos governos, mas ainda assim a população é a que sente, né? Acho que é importante destacar que em Manaus a situação da revolta popular é muito grande, chegando à situação em que a população ela cercou a casa do governador no momento em que ele tentava ali fazer medidas contrárias à população. Então, a gente vê aí, de fato, uma revolta popular se desenvolver por conta desse total descaso com a população em relação ao poder público, né? É até uma anedota a gente falar que de vez em quando, só no final, nessa situação da pandemia, que a gente vê um secretário de saúde aí, um funcionário da saúde, batendo de casa em casa para ver a situação da população. Na verdade, os países que tiverem melhores tratamentos
da situação da pandemia, como Cuba e Venezuela, por exemplo. Eles visitaram milhões de casas durante toda a pandemia, exatamente para verificar quem estava com sintomas, mesmo os países que não tiveram condições de comprar testes para toda a população, eles chegaram a fazer essa verificação sintomática. Já a gente tem que lembrar o caso da China também, que chegou um momento em que, como eles não conseguiam testar todo mundo, eles modificaram o critério para confirmação dos casos de coronavírus e começaram a confirmar os casos a partir apenas dos sintomas mais aguçados, né? Aqueles sintomas que são mais ligados aí à questão da pandemia. E a gente viu que nessa situação, o número de casos ali na China foi multiplicado por 10. Então, exatamente, a gente vê que essa questão da subnotificação é muito grande, e isso daí é derivado do fato de que não há testagem da população. Aqui no Brasil, a gente pode esperar que a situação da pandemia seja, em relação à noticiada, né, seja multiplicado aí por mais de 10 vezes, por cerca de 15 vezes, aí, segundo estudos do início da pandemia. E agora, com toda essa polêmica da vacina, toda essa questão aí da volta às aulas e tudo mais, eles vêm escondendo esses números exatamente para tentar conter também a crise social que já se desenvolve nessa situação. Exato. Bem, e eu só queria colocar aqui uma polêmica, então, já que a gente está comentando sobre a questão dos leitos, nós vimos aí agora no final do ano a polêmica em torno das festas, né? E principalmente da festa do Neymar, né? A imprensa aí começou a atacar a festa do Neymar, fala que era um absurdo, inclusive comentaristas de futebol, né, falando que era um absurdo o Neymar fazer uma festa e não sei o quê. Só que a esquerda, né, entrou, né, nesses ataques também, começaram aí colocar o Neymar como a pior pessoa do mundo, que ele seria responsável pela pandemia, enfim, uns absurdos desse tipo. E nós, né, colocamos aí a polêmica, né, que isso tratava-se apenas de uma desculpa aí da burguesia para usar a festa do Neymar para atacar no geral a população, né, que teria feito festa e tal. E é engraçado que a gente vê, né, esses casos de superlotação de leitos. Aqui em São Paulo mesmo, eu acho assim, um absurdo uma cidade como São Paulo já ter hospitais aí com 100% de leitos. E não é só na capital que nós estamos vendo esse fato. Em cidades do interior, como Sorocaba, por exemplo, também já tem lotação de 100%, né, dos leitos e fila de espera, com mais aí de 15 pessoas esperando um leito sem saber se elas vão conseguir ou não o leito de UTI. E aí, ninguém coloca em discussão que os governadores e o Dória, né, que seria o governador científico, o governador mais preocupado com a questão da pandemia, eles acabaram com os hospitais de campanha. Eles fizeram aí de leitos de UTI. Isso é muito mais grave e isso é responsável, muito mais responsável pelas mortes de milhares de brasileiros que nós estamos vendo, do que a festa do Neymar. Então, tipo, a gente teria que estar aqui numa campanha, a esquerda devia estar numa campanha intensa, cobrando esses leitos, cobrando atendimento para a população. Porque agora todo mundo só fica falando da vacina, mas assim, a gente nem sabe se vai ter vacina para todo mundo. A gente já vê aí as clínicas particulares tomarem frente da questão da vacina e já está em discussão desses setores comprarem a vacina para vender. Quando que a população, pelo jeito, já está sem leito, vai ficar sem cova, porque o prefeito de Manaus já avisou que eles vão ter covas para os próximos 2 ou 3 meses. Então, imagina a situação que nós vamos estar. Pessoas morrendo, corpos no chão, corpos sem ter lugar para ser enterrado, vacina só para quem comprar, e olha lá, porque também ainda tem toda a polêmica em torno da vacina. E aí a esquerda entrando aí, fazendo coro junto com a imprensa burguesa,
na coluna de fofoca, né? Porque, vamos falar, né? Essa questão aí de festa do Neymar não é fofoca, não é política. Porque política é a gente tá cobrando aí, cadê o Dória? Porque o Dória foi para Miami, voltou, mas cadê ele? Cadê a preocupação de fato com o que está acontecendo? Cadê as declarações dele para falta de leito? Porque para fazer campanha com a vacina, era live, era discurso todos os dias, né? Agora, e cadê ele para falar dessa questão de leito 100% lotado? Vamos ficar culpando a população, sendo que quem não fez os leitos aí foi o governo? Assim, não faz sentido. A população não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. A população é vítima do golpe, a população é vítima do Bolsonaro, é vítima dos golpistas, é vítima desse discurso aí da vacina. E é ela que está morrendo aos montes, e pelo jeito que a situação anda, a gente vai ver uma situação parecida com aquela que a gente viu nos hospitais do Equador, nas ruas do Equador, que as pessoas ficavam na rua. As pessoas morriam em casa, coisa que já está acontecendo no Brasil, e as pessoas ficavam, as famílias ficavam com os corpos das vítimas em casa porque não sabia o que fazer com os corpos. A gente vai entrar nessa situação e a esquerda ainda preocupada com fofoca, preocupada com praia lotada, em culpar as pessoas, enfim. É assim, mostra a total desorientação, né, de ter uma política independente e fazer algo de fato pela população que está precisando muito de uma esquerda mais combativa. Bem, eu fiz o meu desabafo aqui, Marília, não sei se você tem alguma coisa para comentar, para a gente também encerrar. Bem, essa questão do Neymar, ela mostra de fato como a esquerda, ela sempre está, ela não tem política própria, né? Ela está a reboque do imperialismo. Por quê? Porque a gente sabe que essa questão do Neymar, essa polêmica toda em torno do Neymar é uma questão da polêmica em torno da tentativa do imperialismo de boicotar o futebol brasileiro. Isso daí a gente vê, inclusive, dos prêmios, em relação aos prêmios internacionais dos melhores jogadores de futebol, que o Neymar nem estava aí no pleito, né? Quer dizer, inclusive os jogadores de futebol que ganharam chegaram a falar que se fossem eles votariam no Neymar. Por quê? Porque de fato é um absurdo total o Neymar nem estar no pleito dos melhores jogadores de futebol, porque ele é um dos melhores jogadores de futebol, e não só um dos melhores, como tendência que ele seja o melhor jogador de futebol do mundo. E o melhor jogador de futebol do mundo não é da Alemanha, não é da Suíça, não é da França, não é dos Estados Unidos. É do Brasil, né? Quer dizer, ele não é só do Brasil, mas ele é negro, tudo, veio da favela e tudo mais. Então, quer dizer, na tentativa de desmoralizar ainda mais o Brasil, eles fazem todo esse boicote contra o futebol brasileiro. Quer dizer, não tem nada a ver essas questões do Neymar fazer festa ou não, até porque todo mundo que tem dinheiro foi lá e fez uma festa e ninguém ficou sabendo. Ninguém fez uma polêmica em torno disso, mas quando o Neymar foi fazer uma festa, aí sim, fizeram toda a polêmica aí em torno da festa do Neymar. Quer dizer, de fato, é uma reação desproporcional aí em relação à situação real, mostrando que, de fato, é uma campanha de calúnias da direita contra o futebol brasileiro. Né? Acho que essa questão é essencial, e o fato de que a esquerda pequeno-burguesa, né, não percebe isso, e, pelo contrário, ela adota uma posição histérica em relação ao Neymar, mostra que ela está cada vez mais a reboque da direita imperialista, né, que é extremamente negativa aí para a luta da população. Exato. Bem, e só para finalizar então a questão da pandemia, gostaria de noticiar que nos Estados Unidos, né, as ambulâncias de Los Angeles, elas não vão transportar pacientes que tenham poucas chances de sobrevivência. Então, vejam só o nível que chegou à falência do capitalismo, né? Como está faltando aí suprimento de oxigênio nos hospitais da região devido à superlotação de pacientes de Covid-19, as ambulâncias que
notarem aí, conseguirem avaliar que a pessoa tem poucas chances de viver, eles vão deixar mesmo. E isso é reflexo, né, de um sistema de saúde totalmente privatizado, né? Lá, para você chamar uma ambulância, né, para você conseguir uma ambulância, você tem que pagar no mínimo. Na época que eu cheguei a ver alguns valores, era US$ 1.500. E aí eles devem ter colocado na balança, né? Eles vão lá, resgatam a pessoa morre e aí eles ficam com a dívida. Além também deles nem terem como atender essa pessoa. Então, para não ter todo esse desgaste à toa, né? Eles não vão nem resgatar as pessoas. Enfim, é totalmente, como eu disse, né? Reflexo aí da total falência dos Estados Unidos, que é o país que apresenta a situação mais grave da pandemia. E, bem, encerrando com essa notícia a questão da pandemia, vamos comentar rapidinho, né, Marília, a questão da... Rapidinho não, né, o tema principal do nosso programa, a gente já até começou a comentar, né, a questão da Universidade Marxista, que começou ontem, teve a sua aula inaugural, e foi uma super aula. O companheiro Rui aí já fez ele começou, né, com um balanço, né, do que foi o stalinismo, explicou aí inicialmente do que se tratou esse acontecimento no movimento operário, deu aí também umas explicações sobre o que é de fato socialismo, comunismo, o que nós como socialistas temos que entender, né, sobre essa nova etapa do desenvolvimento da humanidade. Eu achei muito interessante, né, que tem uma calúnia aí contra o socialismo que fala que seria a divisão da pobreza. E, na verdade, o socialismo não trata-se nada disso. O socialismo trata-se de uma nova etapa do desenvolvimento humano. Então, teve um debate em torno disso. E aí, o companheiro Rui fez aí uma análise, né, histórica dos acontecimentos, uma introdução, porque todo essa introdução, né, terá, cada tema será debatido em aulas separadas. Nós temos aí mais 15 aulas para acompanhar. Então, foi só, de fato, uma contextualização para a gente para entender, né, no geral, o cronograma, a cronologia dos acontecimentos, enfim. E mostrando aí, essa aula inicial dá aí mostra, né, como vai ser, de fato, o curso. Riquíssimos em informações. E lembrando, né, que todo o curso ele vai ser apresentado aí a bibliografia, apresentado os acontecimentos históricos. Então, assim, a gente vai ter muito embasamento mesmo, histórico, político, para explicar, né, o que foi o stalinismo. Então, vai ser um curso riquíssimo em informação. Então, se você não se inscreveu, dá tempo ainda de se inscrever, acesse universidademarxista.pco.org.br, lá você pode fazer sua inscrição e acompanhar aí os mais de 1.000 inscritos, os 1.000 inscritos que nós já temos, e com certeza vamos fechar em mais. A nossa meta era 1.000 inscritos, que foi facilmente batida, porque, como a companheira Marília iniciou, né, mostra que as pessoas têm interesse em política. Não é verdade que as pessoas não querem saber das coisas e que ninguém tem interesse, ninguém quer saber de nada. Isso é um mito, as pessoas querem aprender, querem saber o que foi o stalinismo, querem saber sobre o socialismo, porque se não quisessem, a gente aí não teria um curso de teoria marxista, que é algo muito atacado pela burguesia. Não teríamos aí mais de 1.000 interessados, porque nós batemos aí mais de 1.200 confirmados. E isso 2 dias atrás, né? Agora já a gente estava aí acompanhando os inscritos. Com certeza aí já bateu mais de 1.200 confirmados. Então, nesse sentido, fica aí o convite, né? Forçando o convite para os companheiros se inscreverem. Quem está inscrito, acompanhar as aulas, vai ter grupo de estudo, tem na plataforma todo o material que o partido está disponibilizando, inclusive há traduções inéditas em português. Então, assim, é um curso que é riquíssimo e muito importante para o que a gente está vivendo, né? Porque eu vejo algumas pessoas que atacaram o curso falando assim, acontecendo tantas coisas, não sei o quê, e o PCO fazendo o curso. Bem, só para esclarecer para as pessoas, o partido,
realiza essas atividades há mais de 20 anos. Então, pode estar caindo no mundo, pode não estar caindo no mundo, o partido vai fazer atividades relacionadas à teoria marxista, à teoria revolucionária. Porque sem teoria revolucionária, não há ação revolucionária, como diria Lenin. Até já usei essa frase porque, de fato, para nós termos uma atuação revolucionária nos acontecimentos atuais, nós temos que ter conhecimento da teoria. Então, para nós, como marxistas, socialistas, de fato, é muito importante a gente se dedicar aí para conhecer a teoria marxista. E esse assunto do stalinismo é importantíssimo para os militantes de esquerda conhecerem, entenderem a fundo do que se tratou. Porque foi um momento de muita confusão, foi um momento de ataque, né, à Revolução. Um movimento que até hoje tem aí resquícios dessas ações stalinistas, de completa, de fazer aliança com os golpistas, né, a gente usa isso agora, mas eles fizeram aí aliança com os nazistas, acreditando aí que o nazismo não atacaria, não faria o que eles fizeram. Então a gente vê agora essa política refletindo na esquerda atualmente. Então por que nós não estudaríamos isso? Por que nós não explicaríamos para os ativistas de esquerda o que se tratou? E nós também, né, vamos aí aprofundar, aprender coisas que nós nem sabíamos também. Então é importantíssimo o curso, e para os companheiros aí não cair nessa história de que a gente não pode parar para fazer curso, porque na verdade também a gente não vai parar, né? A gente vai continuar fazendo as coisas que nós sempre fazemos. E é engraçado, né, que o pessoal faz esse tipo de calúnia, mas eles não fazem curso, eles não fazem ato, eles não fazem nada, né? Então não cola essa, né, Marília? Exatamente. Eu acho que a questão essencial, de fato, é que esse é o maior curso não só da esquerda brasileira, como da esquerda internacional. Quer dizer, a gente chegou a comentar isso em uma matéria, e daí o pessoal falou, eu queria ter a autoestima do PCO, não sei o que lá. Mas, de fato, é uma autoestima que se verifica na realidade, né? Porque você vai buscar aí, em qualquer lugar, você não vê um curso desse tamanho sendo ministrado em qualquer lugar aí, conhecido. Então, de fato, a gente vê que essa é uma iniciativa fundamental para a situação política, como a companheira Isa falou sobre a frase do Lenin, a teoria revolucionária é fundamental para a ação revolucionária, e exatamente esse interesse na teoria política, nesse momento, é um fator muito importante da situação política, porque a situação, ela estando polarizada, ela exatamente é uma situação que se encaminha para uma situação revolucionária. Então, quer dizer, esse interesse pela política, pela discussão mais aprofundada, é exatamente aquela questão fundamental para o desenvolvimento dessa própria luta revolucionária. Por quê? Porque a gente vai ver que, conforme as pessoas entendem a importância do método revolucionário, de fato, não só do método revolucionário, mas também das armadilhas da burguesia em relação a isso, mas as pessoas vão entender que a única saída é a política independente, é a política de organização dos trabalhadores e a política de uma luta real ali, que não faça alianças e tudo mais. Quer dizer, isso deixa de ser uma questão meramente abstrata e passa a ser uma questão concreta, porque a gente já tem exemplos históricos disso, e o stalinismo, em grande medida, como foi falado aí pelo companheiro Rui na aula inaugural, foi um braço ali, foi um braço do imperialismo na União Soviética. E, finalmente, ele foi a ação imperialista por procuração, como o companheiro Rui falou, na União Soviética, e o que finalmente boicotou ali todo o processo revolucionário, não só em nível local, né, europeu e tudo, mas em nível internacional. A gente vai ver aí que as outras revoluções que aconteceram, a chinesa, a cubana, por exemplo, e outras mais, tiveram que se desligar do stalinismo para conseguir
desenvolver a sua própria revolução, porque de fato o boicote era muito grande, inclusive em níveis de fato, né? A gente viu aí o assassinato de todas as gerações de revolucionários, tanto da União Soviética quanto em nível internacional, com a iniciativa da luta contra o trotskismo. Né? Então, acho que a questão essencial do stalinismo é exatamente, inclusive a questão que fica até os dias de hoje, né, é o antitrotskismo. E, de fato, o antitrotskismo, como a gente vai ver, é, de fato, o anti-posições revolucionárias, de fato. Então, a gente vai ver aí que o Trotsky traz a teoria revolucionária para os dias de hoje, né? Ele traz a questão da Quarta Internacional, do programa de transição, da Revolução Permanente, e o Stalin, exatamente, é contrário a tudo isso, mostrando aí toda essa posição pró-imperialista desse setor. Né? Finalmente, ele é um pequeno burguês, como a gente falou. Ele é um setor ali da burocracia que se formou na União Soviética e, de fato, ele passou a responder aí aos interesses do imperialismo em detrimento dos interesses do Estado operário que ele governava. Né? Então, acho que é fundamental aí que os companheiros se inscrevam no curso, a taxa é baixíssima, né? R$100 para esse curso muito profundo que o nosso partido está fazendo. Inclusive, a gente tem centenas de pessoas dedicadas a não só a formação do curso, mas também a própria a gente tem todos os nossos militantes dedicados aí ao curso. Então, exatamente, a gente tem toda uma equipe para fundamentar a questão teórica do curso também, as questões técnicas, né? Isso daí vai acarretar em um curso muito, muito bem feito, como os companheiros de ontem comentaram, e ainda tem mais por vir. Os grupos de estudo, eles vão ser feitos via Zoom. A gente já é tradicional nas nossas universidades de férias ter grupos de estudo para as pessoas poderem interagir entre si, se conhecer e também conseguir discutir de forma mais meticulosa os temas do curso. Então, a gente logo vai começar também os grupos de estudo, então não deixe de participar. Né? Venha e se inscreva aí para participar desses grupos de discussão também. Exato. Bem, e antes de a gente continuar com a nossa pauta, desejar aqui um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Companheiros estão aqui no chat, tivemos super chats também, então vamos lá para bom dia para esse companheiro Estúdio M5, que quer conhecer a nossa série, peço para ele mandar mais um e-mail, mandar mais uma mensagem que a gente retorna para ele. Ontem mesmo a gente estava se dedicando à questão do curso, que esse modelo de curso para nós do PCO foi inédito também, né? Nós estávamos acostumados a fazer a universidade de férias, que era o acampamento, então era outro tipo de correria. Então manda lá novamente uma mensagem que nós te retornamos. Companheiro Lino Alves, bom dia. Walter dos Santos Vargas, nossa companheira Maria Angela Biduque, quem mais também está aqui? Cecília Maria, bom dia, companheira. Companheira Elizabeth Novi, Felipe Rosendo, Carlos Santos, Monique FC. Agradecer o super sticker da companheira Maria Angela Biduque, muito obrigada, companheira. Quem mais? Lino Alves, já falei. Renata Diniz, bom dia, companheira. Marcel Santos, avisa aqui que ele está lendo A Revolução Permanente de Trotsky. Esse livro é da bibliografia básica do curso. E junto com esse livro temos também os livros do Trotsky sobre o Stalin, a Revolução Desconfigurada, a Revolução Traída, a Revolução e a Contra-Revolução na Alemanha. São títulos aí básicos do curso,
mas cada tema aí vai ser indicado aí nova bibliografia para a gente acompanhar. Tem muitos escritos do Trotsky, né? Muito material. Então tem muita coisa aí para a gente estudar. Então tá certíssimo, companheiro, já se dedicar aí à bibliografia. Bem, continuando aqui a pauta, eu gostaria de destacar uma notícia sobre a morte de um morador da Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. No primeiro dia útil aí do ano, a polícia já começou fazendo o que ela está aí para fazer, né? Matar a população trabalhadora, principalmente a população negra e pobre do nosso país. E essa morte aí já está gerando muita revolta, porque de fato é revoltante, né? Ele foi morto aí com um tiro, e aí a polícia alegou que estava tendo confronto. E os moradores estão super revoltados porque não teve confronto nenhum. Foi apenas um tiro certo e direto aí da polícia para matar esse morador. Ele estava na sua moto, voltando para casa para pegar. Ele estava a caminho do trabalho, mas aí ele esqueceu o celular, ele estava voltando para casa e ele foi atingido aí pela bala da polícia. E aí tem manifestação da filha dele nas redes sociais. A produção pode liberar aí o print de a filha dele pedindo o fim da polícia militar. Assim como inúmeros outros moradores, trabalhadores estão levantando aí essa campanha que a PM tem que acabar, porque ficou muito claro que é esse o papel da polícia, matar a população. Não tem essa de proteger, não tem essa de combate ao crime, segurança pública, não existe isso. A polícia ela existe para reprimir a população e esses casos deixam bem claro, né? E se a produção também puder soltar o vídeo da manifestação da população gritando que não teve confronto, porque é essa história que a gente sempre ouve, né? Que era troca de tiro, que a bala perdida pode ter sido dos traficantes, e se foi da polícia, porque a polícia estava tentando matar os traficantes, porque eles estão aí muito preocupados em promover um ambiente de segurança e tranquilidade para a população, mas isso tudo é mentira. A polícia atira aí para todos os lados, mata criança, mata trabalhador, e essa manifestação da população da Cidade de Deus em relação ao fim da PM mostra que é de fato essa política que nós temos que ter, né? Acabar com essa instituição e que a população promova a sua própria segurança. Porque isso não é segurança, né? Matar, em 3 anos, a polícia matou mais de 2.000 crianças. Aonde que isso é promover segurança à população? Bem, produção, se puder soltar o vídeo da manifestação, por favor. Genocídio! Executaram o Marcelo! Não adianta tentar forjar! Não adianta tentar forjar! Não houve confronto! 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 Foi um único disparo! Um único disparo que matou o Marcelo! Bem, e esse protesto, ele foi o segundo protesto, porque no mesmo dia da morte, a população da comunidade, eles fecharam uma avenida e eles expulsaram também a polícia que estava lá no local da morte, tacando pedra nos policiais, né? Expulsaram lá o caveirão, né? Que na verdade você vê, né, como trata-se de uma política de terror contra a população, porque esses caveirões, eles são os tanques de guerra que os policiais só colocam a ponta aí das armas para fora e saem atirando na população. E aí o pessoal se juntou e na hora que a polícia veio aí com a desculpinha de que era confronto, e os moradores ali da região, eles viram que não foi confronto, era uma região ali de circulação da população, dos trabalhadores mesmo saírem, voltarem do trabalho, não tinha essa de confronto. Quem atirou foi a polícia, atirou porque quis atirar. Bem, Marília, se você quiser comentar algo sobre isso, também você tinha notícias aí sobre Bolsonaro, né? Exatamente. Eu acho que, primeiro, né, importante destacar que
essa situação da população é uma situação periclitante. A população, ela, a nossa posição de ser contra a polícia militar é uma posição, finalmente, que apenas reflete aí a realidade do povo, né? Quer dizer, nossa, não é nenhuma invenção aí do nosso partido, mas é sim só um reflexo das necessidades reais da população. Bem, falando sobre isso também, a gente tem toda a polêmica da questão desenvolvida aqui. A gente vê que está sendo muito noticiada a frase que o Bolsonaro falou, dizendo que o país estaria falido e ele não teria nada, não teria o que fazer, né? Não saberia o que fazer. Ele chamou finalmente uma reunião emergencial com o Guedes, que estava de férias, e saiu das férias, que era em Brasília mesmo, para fazer reunião com o Bolsonaro, e tudo indica que, na verdade, essa questão ela diga respeito ao problema do auxílio emergencial, né? Inclusive algumas instituições internacionais falaram que, na verdade, o Brasil não está falido. Geralmente eles consideram que o país está falido quando ele deixa de pagar as suas contas. E não é o caso do Brasil. Na verdade, o que a gente vê é que o teto está havendo se desenvolvendo toda uma polêmica em torno da continuidade do teto de gastos, e a posição do Bolsonaro é tentar conter o caos social que seria, nesse momento aqui de crise econômica ainda, de crise de saúde, tentar conter o avanço popular com a manutenção do auxílio emergencial. Isso daí é uma posição que, inclusive, é discordada pelo Guedes, o que explicaria aí a chamada da reunião. E, de fato, a gente vê que o enorme número de desempregados que o Brasil tem, que já passa aí dos 50% da mão de obra ativa, produz uma situação catastrófica, né? Quer dizer, uma situação de se a população simplesmente ficar sem nenhum recurso, eles vão ter que morar na rua aí. A gente já vê aí muitos moradores de rua, e a pessoa não tem nada a perder, né? Já foi noticiado aí no início do ano pelo Datafolha que a população não acha que vai melhorar a situação, mas pelo contrário, a população acha aí que a situação do desemprego vai piorar. Então, de fato, não só as pessoas que estão desempregadas consideram que não vão voltar a estar empregadas, mas também as pessoas que estão empregadas aí já consideram que estão prestes a perder o emprego, né? Quer dizer, isso daí gera uma situação, na psicologia social, digamos assim, de crise, né? Quer dizer, a situação ou a gente não tem nada a perder, vamos ter que fazer a gente mesmo alguma coisa para mudar o que está aí. Isso aí eu acho que é importante a gente destacar, né, sobre a questão do Bolsonaro. Eu também não queria deixar de comentar sobre a questão do Trump, que está ocorrendo ali nos Estados Unidos. Hoje vai ser a recontagem de votos pelo Senado para, de fato, ratificar que o Biden foi eleito. E nessa situação em que o Trump, ele muito corretamente colocou aí a posição de que as eleições foram fraudadas em favor do Biden, já há muitas manifestações aí da extrema-direita pró-Trump em todo o estado, e a gente vê aí que o imperialismo está fazendo uma enorme campanha contra o Trump. Inclusive, as matérias que a gente vê falam de que eles estão fazendo arruaça, estão fazendo motim e tudo mais. Inclusive, a direita já está se utilizando de uma frase vazada aí, de uma conversa que o Trump teria com um prefeito de uma cidade, falando que o prefeito teria que encontrar os votos porque eles teriam vencido naquela cidade. Quer dizer, é uma frase que o Trump falaria assim normalmente, mas a reação da direita é desproporcional, já ganhando um caráter de campanha aí,
inclusive em termos judiciais, né, eles estão tentando judicializar essa colocação, e a gente vê aí que, na verdade, eles estão se preparando para as próximas eleições na tentativa de garantir que o Trump não concorra às eleições, né? Que essa é uma questão essencial aí para o imperialismo, porque o Trump ele vai ganhando cada vez mais espaço conforme ele faz essas campanhas. Bem, acho que era isso. Não sei se nosso tempo já estourou também. Não sei se a companheira Isa quer comentar. Bem, o nosso tempo estourou. Comentamos bastante coisa hoje no programa e eu gostaria de agradecer. A companheira Marília participou, apresentou conosco, quem está acompanhando. E lembrar e reforçar, quem não está inscrito, se inscreva na Universidade Marxista e participe conosco aí desse período de muito estudo sobre o stalinismo. Acho que é isso, Marília. Perfeito, também vou me despedindo aqui, sempre convidando aí todo mundo também a se inscrever na Universidade de Férias. Vá lá agora, não deixe para depois. Se inscreva agora aí na Universidade de Férias, universidademarxista.pco.org.br, e garanta aí sua vaga no curso sobre o stalinismo, que já tem mais de 1.000 pessoas inscritas. Bem, eu também vou me despedindo. A gente se vê amanhã. É isso aí. Até amanhã, aqui nessa TV, reunião de pauta a partir das 9. E continue aí ligadinhos. Agora vai começar o programa Universidade Marxista, que não é a Universidade Marxista atual, mas aí é um programa que apresenta aí palestras que já foram apresentadas pelo companheiro Rui ou por outros dirigentes do partido, com tema aí com teoria marxista. Então, você pode aí continuar acompanhando e também tem toda a grade aí da CATV. Muito obrigada, tchau, tchau, até amanhã.